A Siemens relatou ter atuado em conluio aí com algumas outras empresas, em 5 ou 6 casos aí, São Paulo e Distrito Federal. Uma empresa desse porte, as outras também de grande porte, teriam atuado só nesses casos específicos? Não parece estranho que seja assim? E segundo, por que então não estender logo de uma vez a investigação para a atuação dessas mesmas empresas, nessas mesmas áreas, em outros estados? Essa avaliação ela está sendo feita exatamente com base no material recolhido em todas essas empresas. O que tiver lá, se tiver, envolvendo contratos com o governo federal ou com outros estados, ou mais contratos em São Paulo ou no Distrito Federal, tudo vai entrar no escopo da instauração do processo. O que eu posso te dizer, com toda a convicção, com toda a certeza, se houver novos contratos da análise que os técnicos do CAD farão, decorrentes da busca, se identificarem indícios de cartel, esses processos serão abertos, sem dúvida nenhuma. Com o governo federal, com qualquer governo? Claro, claro. Não tem nenhuma... isso é importante dizer, assim, o CAD hoje é um órgão em que as pessoas trabalham com completa autonomia. A gente tem 3 coordenações de cartel lá, todos os 3 coordenadores são gestores públicos que fazem as suas investigações na medida em que eles acham que as investigações estão maduras, que cabe busca e apreensão, são feitas as buscas e apreensões, não tem nenhum tipo de direcionamento político, investiga isso você não investiga, não existe isso, isso eu posso te garantir. O que a gente faz é cumprir a Lei de Defesa da Concorrência. Desse caso da Siemens, então, o prazo foi prorrogado, ele deve terminar essa prorrogação deve terminar o quê? No início de 2014? Eu fevereiro? Acho que final de fevereiro talvez. Aí o que acontece? Final de fevereiro. Ele pode ser prorrogado de novo ou pode ser instaurado, não há um limite. Não há um limite. Às vezes já houve casos em que o sistema de defesa da concorrência, depois da busca e apreensão, levou 1 ano para instaurar o processo. A sua expectativa é qual? Eu não tenho expectativa de que isso aconteça nesse caso. Porque até onde eu sei, a Superintendência Geral está muito envolvida na análise do material. E está tentando fazer a análise o mais rápido possível, até para instaurar o processo. No final de fevereiro termina mais um prazo. Pode ou não ser renovado esse prazo de 60 dias, e a sua expectativa realista é que ao longo de 2014 isso termine, ou não dá para falar? Não. Em 2014, pela experiência que eu tenho de casos pregressos, tá, Fernando? Haverá uma decisão sobre a instauração desse processo ou não. Existem outros processos no CAD envolvendo a Siemens, por exemplo, que eu lembro pelo menos mais um em outro setor. Também de cartel? Outro tipo de conduta? Também de cartel, mas é só isso que eu posso dizer por enquanto. Esse aspecto da politização parece ser muito claro. Como atinge apenas 2 estados que foram, à época, e ainda no caso um deles governado por partidos de oposição ao Partido dos Trabalhadores, que é hoje o governo federal, fica a impressão de que o processo foi todo direcionado contra governos que não são ligados à administração pública federal. Quando muita gente diz, puxa, mas a Siemens vende para o governo federal, vende para governos de todos os partidos, são só esses aqui que foram adversários políticos. Você me permite fazer 2 observações? Diga. A primeira é o seguinte, o CAD investiga empresa, o CAD não investiga governo. Claro, mas... E o governo é vítima. Se há, e pode haver como pode não haver, se há envolvimento de alguns agentes públicos específicos, o governo continua sendo vítima, o envolvimento desses agentes tem que ser avaliado pelos órgãos que avaliam isso, Ministério Público, Polícia. A atuação do CAD nesse processo foi uma atuação que começou
com uma procura de uma empresa que é, não sei se é a maior empresa da Alemanha, mas certamente uma das maiores empresas do mundo, que nos procurou para fazer um acordo de leniência. Essa negociação, ela durou bastante tempo, é normal que dure, ainda mais num caso complexo e grande, que envolve uma série de contratos, enfim. E aí se assinou o acordo de leniência. E nesse contexto, quem é a vítima do cartel? É o Estado, né? No caso específico do que se investigou até agora, enfim, pelo menos em relação ao que apareceu no acordo de leniência, que foi já publicizado, é o Estado de São Paulo e o Distrito Federal, né? Caso esse cartel venha a se configurar de fato, né? Por enquanto a gente está falando de uma investigação iniciada. E esse é o primeiro caso que eu vejo em que a vítima se volta contra o investigador. O CAD está sendo acusado de investigar algo que beneficia o Estado de São Paulo, beneficia a população de São Paulo, se for comprovado o cartel. Então, não vejo, eu de fato não entendo por que acusar o CAD de politização de algo que deveria ser visto como uma cooperação. Olha, que bom que o órgão de defesa da concorrência do país está investigando uma denúncia, uma autodenúncia sobre contratos que, se comprovado que houve cartel, prejudicaram a população de um ou mais estados do país. O CAD foi alvo aí de políticos da oposição que consideram que nesse episódio houve o que eles chamam de vazamento ou vazamento seletivo de documentos. O CAD vazou documentos? Não, de forma alguma. Primeira coisa, a primeira matéria que eu vi nos jornais, eu fiz um levantamento, acho que eu posso dizer que foi a primeira matéria, em que apareceram documentos do acordo de leniência, né? Foi uma matéria da Folha de São Paulo do dia 2 de agosto, uma sexta-feira. E foi a matéria que provocou a reação do governo do Estado de São Paulo, que o secretário da Casa Civil, inclusive, acusou o CAD de vazamento seletivo e de polícia política. No dia 16 de julho, ou seja, 15 dias antes da matéria da Folha de São Paulo, o juiz da terceira vara da Justiça Federal em São Bernardo do Campo decretou a publicidade do processo, que era a medida cautelar de busca e apreensão. Esse juiz errou ao fazer isso? Olha, eu não vou dizer que ele errou, mas eu vou dizer que a gente não concordou com a decisão dele. A gente foi notificado disso no dia 6 de agosto, mais ou menos. Imediatamente pedimos que ele voltasse atrás e mantivesse o sigilo do acordo de leniência e dos documentos do acordo. E ele não só não voltou com o sigilo, como no dia 13 de agosto sentenciou a nossa ação cautelar, que foi a ação que ensejou a busca e apreensão, tornando público o processo todo, enfim, aí por meio de uma sentença e não por meio de uma decisão interlocutória. E aí foi aí que o processo, de fato, ficou, digamos, a publicidade do processo não podia ter como retornar. Agora, o fato importante que eu queria frisar 15 dias antes da primeira matéria, em que se revelaram documentos do acordo de leniência, o acordo de leniência é composto do acordo, de um histórico da conduta e de documentos que comprovam esse histórico, né, que comprovam as denúncias. Esses documentos estavam na Justiça Federal em São Bernardo do Campo, em São Paulo, em Campinas e aqui em Brasília. Em São Bernardo do Campo, 15 dias antes da matéria, esses documentos já estavam públicos.